Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui hoje nessa nossa gravação em pré-jogo, modo 100% focado na final da Copa do Brasil. Estamos gravando hoje na terça-feira, dia 19 de setembro, a final que será no domingo, dia 25, agora me fugiu, é dia 25. 24. Eu tô ficando doida, dia 24, não é mesmo? Dia 24, às 16 horas, teremos aí o jogo de volta da final da Copa do Brasil, entre São Paulo e Flamengo. São Paulo venceu o primeiro jogo dessa final, jogado no dia 17 de setembro de 2023, no Maracanã, 1-0 para o São Paulo, no jogo de ida. O São Paulo venceu fora de casa, agora chega ao Morumbi para o jogo de volta, e com essa vantagem que é muito importante, mas não definitiva ou definitiva, Guilherme Ribeiro Paturi? Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, seja lá de onde você estiver escutando nesse mundo mundial. Acertei hoje a entrada, gente, nos últimos dois episódios eu errei a minha entrada, agora eu acertei. Cara, eu não quero ser, que se eu falar o que eu acho, vão falar que o Guilherme, não sei o que, pé feio, tá zicando, eu não vou falar o que eu acho. Tá? Mas eu acho que São Paulo tem uma vantagem importante, tá? Eu acho que São Paulo tem tudo para levar esse título. É evidente, tem o jogo de volta. O Dorival já falou que não é para entrar de salto alto, não é para ficar aí, né, achando que já ganhou, que não. De fato, não tem nada ganho. Mas é isso, cara. Acho que São Paulo tem tudo para ganhar esse título, levar isso para casa, ou segurar ali qualquer empate, né? Já é uma vantagem imensa. Então é isso. Eu vou declarar aqui minha torcida para o São Paulo Futebol Clube. Já falamos aqui mais uma vez, meu pai é São Paulino. Tenho meus amigos aqui de bancada, Gabriel Franco, Miguel Rodrigues também. Caso alguém não soubesse, são paulinos. Então fica aí minha torcida para o tricolor paulista. Nem dá pra perceber que a gente é São Paulino, Gui, relaxa. É que é um programa imparcial, cara. É um programa que a gente não revela os times. Não somos identificados. Exato, cara. É verdade isso, cara. E Franco, você, cara, o que você tá achando? Faça a sua análise rápida antes de a gente começar, cara. Cara, eu prefiro não fazer minha análise, prefiro me abster de análise, porque na Copa do Mundo eu fiz muita análise e deu muito errado, né? Principalmente quando foi para a seleção do Brasil, né, no caso. Então, pro time que eu torço, prefiro não me abster. Eu tô apenas convocando algumas forças do Rio aqui para me ajudarem nessa jornada aqui, né? Ficou faltando a do Botafogo, cara. A rapaziada do Botafogo me manda a camisa aí que a gente usa também. Tem uma coca de 3 litros aí, cara? Hã? Tem uma coca de 3 litros aí, cara? Por que, cara? Acabou o gás igual, cara. Não vamos falar do Botafogo. Eu confio no time do Botafogo, tá, cara? Eu confio no que nem eu confio no time do Fusão. Amigos botafoguenses, antes que role mais xingamento, porque a galera do Vasco já xingou a gente aqui no Boleiro de Humanas. Olha eu aqui com a camisa do Vasco. Brincadeira amistosa aqui. Podem mandar a camisa do Botafogo pro Franco, então, para não rolar essas rusgas. O Gui hoje que tá com a camisa do Dinamo Zagreb. Onde está? A única pergunta que não quer calar é onde está a cortina de Guilherme Ribeiro Paturi? A cortina, o Miguel falou semana passada que tá na minha carta, numa caixa aqui em casa, e o Miguel falou, o Miguel não vai estar lá, eu de fato não está lá. Vocês vão perceber, até o final desse episódio vai passar uma hora e pouco, vai escurecer aí no Canadá e vai mudar o cenário do Guilherme Ribeiro Paturi. É uma coisa clássica. Mas é isso, então, galera. Esse episódio aqui, como a gente já falou, é um pré-jogo para a final entre São Paulo e Flamengo. Vamos conversar hoje sobre a história da Copa do Brasil, por que começou esse campeonato, inclusive no nosso episódio passado, né, sobre o Brasileirão e a história do Campeonato Brasileiro como um todo. Falamos brevemente sobre isso, sobre como surgiu a Copa do Brasil, então vai ser uma espécie de retrospectiva um pouco mais profunda aí, dessa etapa da fundação da Copa do Brasil. Para quem não ouviu também o episódio passado, depois que terminar esse, corre lá
deem uma escutada que ficou muito bacana também. Em seguida, a gente vai entendendo toda a evolução financeira da Copa do Brasil. Aos que não sabem, desde 2013, assim, a Copa do Brasil vem crescendo vertiginosamente em termos de relevância financeira, com prêmios cada vez maiores para as equipes que vão avançando de fase. Inclusive o campeão no domingo, né? Vocês provavelmente estão ouvindo isso aqui na sexta ou no sábado, às vezes até no domingo antes do jogo, né? Se preparando aí, fazendo um churrasquinho em casa, estão ouvindo aqui. O campeão do jogo da final, no dia 24 de setembro, leva 70 milhões de reais. Não é isso mesmo, galera? 70 milhões de reais. Então, é uma bolada que faz diferença no futebol hoje em dia, com certeza, ainda mais para o São Paulo, que recentemente vem enfrentado uma situação financeira um pouco mais difícil. Então, vamos tratar sobre isso também. E o terceiro e último bloco vai ser aí esse pré-jogo clássico, no sentido da palavra mesmo, no qual vamos analisar as chances de cada equipe de forma mais profunda. Beleza? Alguma coisa a declarar, pessoal? Já vamos passando para o primeiro bloco para entender um pouco da história da Copa do Brasil. Nada a declarar, meu caro. Podemos então começar nosso programa. Vamos nessa então partindo para o nosso kickoff para entender um pouco da história da Copa do Brasil. Muito bem, estou começando aqui o nosso kickoff. Lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast Jornal Digital Poder 360. E olha, como, claro, nós queremos aqui mais do que nada fazer esse pré-jogo, né, sobre a volta entre o São Paulo Futebol Clube e o Clube de Regatas do Flamengo a ser disputado no próximo domingo, para ver quem vai levar o caneco. Eu vou passar aqui uma explanação breve, né, para a gente já entrar aqui no nosso pré-jogo, sobre a história da Copa do Brasil. E interessante a gente falar da Copa do Brasil, porque o primeiro episódio do Boleiros de Humanas foi sobre sobre Covid, né? Covid no futebol, mas a gente falou muito sobre a Copa do Rei. Não sei se você lembra, o Franco ainda não era parte da nossa banca, mas foi. Agora voltamos aqui, né? A falar a própria Copa do Brasil, a nossa própria Copa nacional, que tem a sua origem, cara, relativamente recente, né? Que sendo a primeira edição sendo disputada em 1989, mas ela tem as suas raízes um pouco antes, porque ela foi imaginada aí no final dos anos 80 para meio que aplacar aplacar, né? Essa é uma boa palavra, o descontentamento massivo de federações de estados que tinham com clubes com menos tradição no futebol, principalmente no norte, no nordeste e no centro-oeste. Porque foi no ano de 1987 que o Campeonato Brasileiro diminui barbaramente. E também é criada a Copa União, né, que só reunia os grandes clubes de futebol. E isso deixava muitos clubes menores sem campeonato fora o estadual e sem chance de disputar times com mais tradição fora do estadual também. Então, por exemplo, um clube de Alagoas, por exemplo, o CSA, talvez seja um mau exemplo, porque o CSA volta e meia está na Série A atualmente, mas digamos o CSA não tinha na época nenhuma chance grande de enfrentar o São Paulo, por exemplo, devido à diminuição do Campeonato Brasileiro e o fato de que não existia uma Copa Nacional unificando todos os clubes. E fora isso, eles também não tinham nenhuma chance de chegar a uma competição continental. Outro problema que, enfim, é teórico, mas acabou sendo resolvido pela Copa do Brasil. Então é isso, para concluir, a criação da Copa do Brasil visava valorizar a maioria dos campeonatos estaduais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que não tinham nenhuma representatividade significativa do Campeonato Brasileiro e colocar mais importância nesses clubes de pequeno e médio porte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dando a eles até a oportunidade de chegar, teoricamente, claro, à Copa Libertadores, né, a competição continental, caso ganhasse a Copa do Brasil, coisa que não é muito fácil. Mas enfim, com essa racional, a primeira Copa do Brasil ocorreu em 1989, com o primeiro gol sendo marcado por Alcindo Sartori,
ponta direita do Flamengo, da vitória por 2-0 do Flamengo sobre o Paysandu. Agora, o primeiro campeão da Copa do Brasil foi o Grêmio Futebol Porto Alegrense, que então se classificou para disputar a Libertadores de 1990. Agora, na Copa do Brasil de 91, ocorreu a maior goleada da história da competição, no Estádio Independência do Belo Horizonte. Por quem? Claro, o Clube Atlético Mineiro, meus caros, que ganhou de 11-0 em cima do Caiçara, que é um clube do Piauí. Nunca tinha ouvido falar do Caiçara Esporte Clube, mas é um clube de Campo Maior do Piauí. E uma anedota dessa partida é que o Estádio Independência, à época, não era nem arena, Estádio Independência, só tinha capacidade para marcar um dígito como placar. Então pararam de marcar no 9-0, porque não podia marcar no 10º, no 11º no placar oficial do estádio, para você ver, né, coisas do futebol brasileiro. Mas sendo assim, né, a Copa do Brasil seguiu crescendo de importância, e antes de continuar aqui na história da Copa do Brasil, eu quero fazer uma pequena pausa, só para falar de algumas estatísticas da Copa do Brasil, porque eu vou até fazer um quiz aqui, acho que vocês vão saber, né, cara, porque isso é fácil. Quem é o maior campeão da Copa do Brasil? Miguel e Franco. É o Cruzeirão cabeludo, cara. Exatamente, é o Cruzeiro com 6, que disputa com o Grêmio, porque o Grêmio tinha 4, teve 5 na época, passou o Cruzeiro, mas o Cruzeiro virou de novo, chegou a 6-5, infelizmente, mas o Cruzeiro é assim o maior campeão. E tendo em vista que o Cruzeiro é o maior campeão, sabe que vocês conseguem me dizer que é o maior, o jogador que mais disputou a Copa do Brasil? Porque eu vou dar se ninguém souber, não tinha nenhuma ideia, eu posso dar uma dica pra ver se ajuda. Não é de dar dica, de qualquer jeito. Goleiro. Goleiro. É o Fábio? O Fábio. É o Fábio, exatamente. Fábio é o jogador que mais disputou jogos na Copa do Brasil, 103 partidas, para ser mais exato. Que é, sim, claro, um número realmente impressionante de partidas. Enfim, seguindo a Copa do Brasil, ela teve, então, esse formato de mata-mata, né, claro, e a partir de 1995, foi estabelecido que nas 2 primeiras fases, se o time visitante vencesse por diferença maior ou igual a 3 gols no jogo de ida, estaria classificado para a fase seguinte. E no ano seguinte, em 1996, foi estabelecido que a diferença necessária para se qualificar como visitante no jogo de ida seria de 2 gols. Mas ambas as regras são aplicadas só até 2016. Não sei se vocês lembram que eu lembro muito do Atlético indo jogar contra o Atlético Acreano e ganhando só de 1-0, tendo que trazer a partida de outro Belo Horizonte, coisa que era comum na época. Mas acabava desvalorizando, né, os times menores. O que vocês acham, meus caros? Vocês acham que foi bom que aboliram essa regra? Cara, isso é uma questão que a gente discute há muito tempo, cara, sobre a necessidade. Não é nem necessariamente essa questão, mas eu acho que mais do que ter, cara, o foco nos times menores, banir, entre aspas, quem joga a Libertadores da Copa do Brasil, para mim o mais importante seria ter mais divisões no calendário brasileiro, né, na pirâmide aí do futebol nacional. Por quê? Porque isso garante um calendário maior para esses times menores. Não é os times menores, aí você falou, quando você acha que o Caiçara, perdão aos torcedores do Caiçara agora nesse momento, eu não sei se o clube ainda existe, mas se o clube existir, eu imagino que o calendário do Caiçara deve ser bem diminuto. No máximo Espírito Santo, né? No máximo do Campeonato Capixaba, e não sei se tem alguma Copa regional lá do Espírito Santo também, mas é isso, dura 3, 4 meses o calendário, é muito pouco, muito pouco. Vários times sofrem com isso no interior, não se classificam para a Copa do Brasil, e antes não se classificavam também, tinha mais times, porque eu acredito fortemente que não é isso que está acabando com o futebol do interior. Na verdade, o que está acabando, e não seria nem o fim dos campeonatos estaduais, é a não criação de mais divisões inferiores. Essa é a minha opinião. Acredito que se lá fora, cara, e a gente observa isso
de forma contundente que em todos os países europeus, os clubes que jogam a Champions jogam também as Copas de seus respectivos países, por que no Brasil deveria ser diferente? Inclusive a Champions começou hoje, né, terça-feira, dia 19 de setembro. Assistiram os jogos? Alguém? Não consegui assistir os jogos da Champions League hoje. Mas eu concordo, Miguel. Eu acho interessante, né, cara, falando nesse assunto, como assim, depois de ter pesquisado, tá aqui falando sobre a história da Copa do Brasil, como interessante a Copa do Brasil começa para valorizar e dar mais atenção aos clubes pequenos. Atualmente ela faz o caminho inverso. Ela tenta reduzir o número de participantes, consequentemente, de forma danosa, né, aos times pequenos, médios pequenos, que acabam ficando sem vaga. E até acontece coisas esdrúxulas com a possibilidade do Santos não disputar a Copa do Brasil. Então, enfim, é realmente um modelo estranho que eu vou falar um pouco aqui mais adiante. Mas voltando aqui nas diferenças do formato, né, cara, a partir de 2017 na Copa do Brasil, nas 2 primeiras fases, a decisão da vaga é feita em jogo único. Na primeira, o mando de campo é sendo da equipe menor ranqueada no ranking da CBF, com o clube visitante possuindo a vantagem do empate. Agora, na segunda fase, o mando de campo é decidido por sorteio, e caso a partida termine massa empatada, haveria disputa de pênaltis. Mas, a partir de 2013, a competição ela cresce bastante, sendo disputada por 86 equipes entre os meses de março e novembro. E nesse novo formato, 80 clubes disputam um mata-mata, até restarem somente 10 clubes, que se juntam nas oitavas de final aos 5 clubes que disputaram a Copa Libertadores da temporada, como o Miguel falava, segregava os clubes, né, que disputavam a Copa Libertadores na temporada, né, na temporada que estavam disputando a Copa do Brasil, e ao melhor colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, que não se classificava para a Libertadores, esse último podendo ser substituído pelo 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Mas, a partir de 2017, a competição passa a ter 91 equipes devido às mudanças na Taça Libertadores, começou a ter, né, 7 ou 9 times brasileiros, incluindo os campeões da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Série B do Campeonato Brasileiro e, possivelmente, o campeão brasileiro da Copa Sul-Americana ou do 7º colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse novo formato, 80 clubes disputam mata-mata, até restarem 5 clubes, que se juntam nas oitavas de final aos 7 ou 9 clubes que tiveram disputado a Copa Libertadores, mais o campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Série B do Brasileiro e do campeão brasileiro da Sul-Americana ou do 7º colocado da Série A, que não se classificou para a Libertadores. Então, como você vê essa mudança da Libertadores, que foi de G4 para G6, uma discussão, né, cara, que a gente podia ter aqui um dia sobre essa expansão da Libertadores, afetou diretamente a Copa do Brasil. E, além disso, a Copa do Brasil definia os representantes brasileiros na Copa Sul-Americana do mesmo ano, sendo que essas vagas vinham a partir de times eliminados da primeira fase, podendo até ter sido incluídos clubes vindos da Série B, considerados os critérios de eliminação, que permitiam essa possibilidade aos 4 primeiros colocados, que seriam promovidos à segunda divisão do ano anterior. A partir de 2017, então, a competição não daria mais vagas para a Sul-Americana. Então, meio confuso, mas enfim, esse era o regulamento da Copa do Brasil. Mas desde 2021, os times da Libertadores e os outros classificados automaticamente entraram na disputa a partir da terceira fase, que é imediatamente anterior às oitavas, com os demais times precisando vencer 2 fases para chegar a essa terceira fase. Então deu uma pequena dificuldade para os times que disputavam a Libertadores, que antes caíam direto nas oitavas. Mas outra grande mudança acontece em 2017, meus caros, foi a abolição do gol de fora como critério de desempate, que era, como sempre, né, o tradicional gol fora contava como 2 praticamente, né, uma maneira fácil de explicar, parou de ser contada em 2017, que foi acabando assim, sendo... Eu lembro que muito bem na época, que eu acho que teve um jogo entre o Fluminense e o Corinthians, e o Fluminense empata com o Corinthians, se tivesse gol fora de casa teria passado, mas o Corinthians acabou passando. O segundo jogo com o próprio Atlético Mineiro na Libertadores, que também acabou com isso. E isso até... Eu vou lançar essa pergunta antes de continuar, porque agora eu fiquei interessado na opinião de vocês, meus caros. Eu gostava do gol fora, eu achava válido o gol fora valer por 2, mais ou menos. O que vocês acham? Vocês acham que agora não existe nenhuma, né? Não existe nem Libertadores, nem na Copa do Brasil. O que vocês acham dessa mudança? Discordo, craque. Eu acho que o gol fora, cara, por mais que ele valorize aqui que faça gol em território visitante, e eu digo isso, meu time tendo feito um gol no Flamengo na final da Copa do Brasil no Maracanã e levando o resultado de 1-0 debaixo do braço pro Morumbi.
eu acho que ele não necessariamente prova que uma equipe ela foi mais eficaz do que outras, os placares são empatados, por mais que fazer gol fora de casa, se você fez um gol fora de casa, o time não fez gol fora de casa, e você acabou empatando em placares, parece que você teve um desempenho melhor do que eles, porque você marcou gol nos 2 jogos. Eu acho que ele não necessariamente prova a sua eficácia em detrimento ao outro time. Vários times, isso inclusive favorece os esquemas retranqueiros no futebol, né, cara? Que, por exemplo, se um time joga o primeiro jogo em casa, faz 1-0 no outro jogo, ele vai tentar segurar até a morte dele fora de casa. E se ele faz um gol, um time tem que fazer 3 gols em cima de um time que, às vezes, coloca 11 jogadores dentro da grande área, até o técnico vai lá para defender, catimba pra caramba. Eu sou favorável a não regra do gol fora de casa, que eu acho que ela auxilia o anti-futebol. Não sei se vocês concordam comigo. Miguel, o que você acha disso, meu caro? Eu não gosto também do gol fora de casa, cara. Acho que é bem isso que o Franco falou, tudo bem. Em tese é mais difícil realmente ganhar fora de casa, tudo bem, mas segue sendo um resultado bom. Você venceu no agregado, isso vai fazer uma diferença, né? Só não faz. Inclusive, é isso, né? Efetivamente. Favorece a criação de uma estratégia específica focada nisso. A Champions também aboliu essa regra, se eu não me engano. Sim, aboliu a regra. Coisa que eu... Culpa do Atlético de Madrid. Exato. Uma coisa que eu simplesmente detesto é final com jogos de ida e volta. Odeio essa prática que existe ainda na Copa do Brasil. Não existe em algumas outras... Aliás, eu acredito que na maioria das Copas nacionais da Europa. Copa do Rei, FA Cup, não tem essa prática. O Brasil ainda tem. Acredito que focando no espetáculo, o pessoal vai querer acabar com isso nos próximos anos. É a minha previsão. Mas não sei, veremos. Serão cenas do próximo capítulo. Mas para mim, final é final, é um jogo. Mas eu concordo com o que você falou. Para mim, toda final de Copa do Brasil devia ser em Brasília, com sede neutra, em um jogo só, tá ligado? Eu acho que você... O problema é que Brasília ia ser 100% Flamengo. Mas aí, se o jogo é Palmeiras e Cruzeiro, não tem como ser Flamengo. Eu acho. Pra mim tinha que ser em Brasília, cara. Isso é uma ideia válida. Ele gosta do jogo de ida e volta. Eu sou uma pessoa, cara, eu sou aqui um saudosista. Ele é um saudosista. Velho, cara. Ele é o último dos românticos do futebol. Ele queria a Copa União, cara. Com mata-mata no Campeonato Brasileiro. O Gui não vê o jogo de celular, não. Ele ouve o jogo no radinho de pilha, no radinho de pilha, apertura e clausura. Não, mas aqui, agora falando sério, eu fui convencido. Eu era contra. Eu era contra a final única na Libertadores, fui ferreamente contra. Atualmente sou mais a favor. Eu só achava na época, cara, uma questão mais assim, mais econômica, social. Eu acho que a América Latina é um continente muito grande. Eu achei que era uma cópia muito da Champions, um continente mais rico e menor, onde era mais fácil para os torcedores viajarem, se locomoverem para uma sede neutra. Então eu achava que na América Latina não ia funcionar. Mas o tempo me provou errado, né, cara? Porque me provou errado, essa frase em português, estou trazendo português do inglês como estranho. Mas, enfim, estou errado. E eu digo isso, cara, porque a minha preocupação era a seguinte: ok, o torcedor médio do Palmeiras não vai conseguir pagar um voo para ir para Montevidéu ver a final contra o River Plate, maravilha. Só que o preço do ingresso no Allianz Parque também torna isso proibitivo. Então, assim, seria proibitivo de qualquer maneira. Então, Você viu o preço, cara, e a renda do Flamengo agora na final, no primeiro jogo da final, né? Foi 26 milhões de reais. O recorde anterior era do Galo na final da Libertadores em 2013, hein? Com 14 milhões de reais. Penso que é 14 milhões de reais em 2013 com a inflação. Os caras enfiaram a faca, cara, nessa final aí do Galo em 2013. Então, eu concordo com você, sendo bem honesto, assim. E é lógico, a final lá em Montevidéu vai ser caro, o ingresso vai ser caro, vai ser difícil chegar lá.
Total, aí eu concordo. Tem algumas particularidades mesmo aí, mas eu acho que agrega no fator festa, assim, leva turismo para a cidade. Pô, cara, acho que a principal diferença aí é essa questão, a questão de distância em alguns aspectos, é assim, até semelhante, eu acho, da Europa. A diferença na Europa é que tem mais, como eu posso dizer, a malha ferroviária com certeza é melhor, no entanto, e isso eu acho que poucas pessoas sabem com algum louvor, não é todo mundo que anda de trem na Europa. Em vários aspectos, trem é mais caro do que avião, né? Não é porque na Europa tem trem, né? Tem gente, poucas pessoas no geral assim que andam de trem. Tem mais companhias aéreas, o que torna a viagem de avião bem mais barata. E também, logicamente, boas estradas. Muitas pessoas viajam de um ônibus e ou carro. Mas é isso, o poder aquisitivo certamente faz uma diferença absurda. Eu acho que isso é muito relevante. Mas enfim, a gente está divagando assim em muito aqui no tema, cara. Sim. Mas enfim, o trem, é isso que você fala, o trem internacional na Europa é caríssimo, de fato, é isso. Só porque tem trem não quer dizer que seja mais barato. Mas, voltando então para a Copa do Brasil, eu continuo, mas eu agora, voltando, mudei de ideia sobre a final única, eu acho válida a final única, mas eu ainda sou contra não ter gol fora de casa, eu gosto do gol fora de casa. Você vê, eu volto, o último romântico, né, cara, eu vejo cenas da Bombonera lotada, metendo aquele gol, levando para cá os resultados, segurando, o Abel que falava melhor, como é que ele fala? Melhor empatar fora do que ganhar em casa, uma coisa louca, assim, enfim. Mas não tem mais essas coisas lindas do futebol, nem na Copa do Brasil. Mas então, querido, só para terminar o bloco, eu vou tentar aqui o melhor para explicar a nova Copa do Brasil, que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, que é uma coisa meio complexa, mas eu vou fazer aqui o meu melhor. Porque o novo escritor acaba com o ranking da CBF, e a Copa do Brasil agora vai contar com 80 clubes das 27 unidades da federação, escolhidos através dos campeonatos estaduais ou de torneios regionais, conforme a distribuição de vagas para cada unidade da federação. Mas terão ainda 10 vagas dadas pela CBF, aliás, desculpa, 12 vagas dadas pela CBF, 10 delas sendo fixas e 2 delas variáveis. Vou começar então pelas fixas. As 10 vagas fixas são as seguintes: o campeão da Copa do Brasil do ano anterior, o campeão do Brasileirão do ano anterior, o vice-campeão, aliás, do segundo ao sexto colocado, então segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto colocados do Campeonato Brasileiro do ano anterior, a Série A, tudo isso, definitivamente. O campeão da Série B do ano anterior, o campeão da Copa do Nordeste do ano anterior, o campeão da Copa Verde do ano anterior. Esses 10 clubes, então, garantidos na Copa do Brasil. E teremos também 2 vagas variáveis, os primeiros dentro das 5 possibilidades abaixo, que são o campeão brasileiro, se existir, da Copa Libertadores, o campeão brasileiro, se existir, da Copa Sul-Americana, se não, o 7º colocado do Campeonato Brasileiro da Série A, ou o 8º colocado do Campeonato Brasileiro da Série A, ou o 9º colocado do Campeonato Brasileiro da Série A. Então essas são 2 vagas variáveis dentro das 5 possibilidades que eu acabo de listar. Agora, fora isso, teremos então as vagas por unidade de federação. Isso também muda um pouco. Então, eu vou aqui rapidíssimo falar quantas vagas cada federação terá. O Acre terá 2 vagas, o Alagoas terá 3, o Amapá terá 2, o Amazonas terá 2, a Bahia terá 3, o Ceará terá 3, o Distrito Federal terá 2, o Espírito Santo 2, Goiás 2, o Maranhão terá 3, o Mato Grosso 3, o Mato Grosso do Sul 2, Minas Gerais 5, o Pará, o Piarense, o Campeonato do Pará, o Estado do Pará terá 3, o Campeonato da Paraíba terá 2, do Paraná terão 5, de Pernambuco 3, do Piauí 2, Rio de Janeiro 6, do Rio Grande do Norte 2, do Rio Grande do Sul 5, de Rondônia 2, Roraima 2, Santa Catarina 3, São Paulo 6, Sergipe 2 e Tocantins também 2. Então, isso também tem um número variável aí, que no final dá, como eu já disse, 80. E aí esse número, assim, por exemplo, quando são 2, são evidentemente o campeão
do estadual e o vice. Aí quando você tem, por exemplo, em São Paulo, que é o que tem mais vagas com 6, daí vai do campeão até o vice, depois o terceiro, quarto, campeão do interior e campeão da Copa Paulista, o vice da Copa Paulista de futebol. Então, assim, da maneira de cada federação vai usar as suas vagas muda, mas não tanto, porque a maioria tem só 2 e é campeão e vice. É do estadual, né? Então é dessa maneira que será organizado de agora em diante a Copa do Brasil. Eu não sei se vai dar muito certo isso, né? Enfim, acho que vai ter vários problemas, acho que vai acabar não colando tão bem, por excluir muitos clubes. A Copa do Brasil, como eu expliquei no começo, foi criada para ser uma competição inclusiva e acaba aqui excluindo os clubes pequenos que mais precisam da exposição, mais precisam da Copa do Brasil. Lembro muito do caso em 2020, quando o Atlético Mineiro é eliminado pelo Afogados de Ingazeira. Afogados, goleiro de boné. É o time do goleiro do boné, cara. Galhofa à parte, o Afogados pegou o dinheiro da premiação e construiu um CT. Então, assim, esses clubes precisam muito. O Afogados hoje em dia é tipo da Série D ou da Série C, né? Exatamente. Essa vitória foi importante para o clube. Então, assim, excluir os clubes que mais precisam da visibilidade e mais podem ganhar com a premiação na competição me parece uma coisa absurda, como a gente já discutiu até alguns episódios atrás e falou um pouco hoje. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Meus caros, acabo então aqui sobre a história da Copa do Brasil, mas só antes de terminar aqui com umas outras estatísticas que eu guardei para o final, porque queria dizer que o maior campeão da Copa do Brasil é ninguém menos que Roger Machado, lateral, hoje técnico com 4 títulos, e o maior artilheiro é ele, Frederico Tavares, o Fred, com 37 gols. E tivemos também 16 vencedores distintos da Copa do Brasil, já fomos o maior campeão, que é o Cruzeiro Futebol Clube, mas em segundo lugar temos, eu também já comentado, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, seguido pelo Flamengo e Palmeiras com 4 títulos cada um, o Corinthians com 3 e o Galo com 2. Depois do Galo temos Fluminense, Inter, CAP, Vasco, Santos, Sport, Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista de Jundiaí com 1 título cada um, para um total de, como eu já disse, 16 vencedores distintos do torneio, que, se tudo der certo, essa lista subirá para 17 semana que vem, com o título do São Paulo Futebol Clube, que ganhará do Clube de Regatas do Flamengo. E com isso, eu termino meu bloco, meus caros. Eu vou comentar, Miguel Franco, podemos passar para o nosso segundo bloco. Vamos nessa, cara. Acho que podemos passar. Bom, o clubismo tá imperando aqui, cara. Vamos nessa, acho que o bloco foi bem bacana, fizemos umas análises legais, cara. Vou contar um pouquinho para vocês agora no Toco e Me Voe sobre as finanças. Vamos entrar mais nisso aí que o Gui tava falando no final desse bloco, tá bom, galera? Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos dando início aqui ao nosso Toco e Me Voe nesse episódio especial da Copa do Brasil, aqui gravado no dia 19 de setembro de 2023. Sou Miguel Galucci Rodrigues, gravando diretamente de São Paulo, com Guilherme Híbrido Paturi de Toronto, e Gabriel Franco de São Paulo também. O Gui já apresentou um pouquinho para vocês da história da Copa do Brasil e terminou, né, o nosso kickoff, começo do Boleiros de Humanas, tratando aí um pouco sobre as finanças desse campeonato. A gente viu, né, o Gui contou aí o caso do Afogados, que acabou se reinventando e crescendo bastante como um clube depois de passar de fase. Isso tem se tornado comum, na verdade, quando clubes menores conseguem avançar, vários têm saltos em rendimento após as premiações de milhares ou às vezes até milhões de reais, dependendo da fase. O que é importante saber é que a partir de 2000, acredito que 2013, né, com a entrada dos clubes da Libertadores na Copa do Brasil,
a competição começou a ganhar um pouco mais de atenção. Em 2013, para quem não se lembra, foi o Flamengo que foi campeão aquele ano. Em 2014, em seguida, quem ganhou, Gui? Em 2014 ou 2015? 2014, mano. 2014 ficou Atlético Mineiro, cara. Quando o raio caiu no mesmo lugar 2 vezes. Estava escutando, cara. Então, o Clube Atlético Mineiro ganhou em 2014, na sua primeira Copa do Brasil. E para vocês terem uma ideia, esse é o segundo ano que um time da Libertadores estava jogando a Copa do Brasil. O Galo, inclusive, tinha sido campeão da Libertadores de 2013, então, logicamente, estava classificado para a de 2014 e venceu a Copa do Brasil. O Galo, ao vencer a Copa do Brasil em 2014, ganhou uma premiação de 6,2 milhões de reais. 6,2 milhões de reais, corrigidos pela inflação, hoje em dia não é um valor necessariamente baixo, para ser honesto. Precisa fazer a conta aí na calculadora, Gui ou Franco, façam enquanto eu vou falando aqui, enrolando, mas a verdade é que não se compara com a premiação que o Flamengo e o São Paulo podem receber neste próximo domingo, dia 24 de setembro de 2023. O campeão da Copa do Brasil pode embolsar até 88,7 milhões de reais, levando em consideração, né, aí as premiações das fases anteriores. O Galo recebeu 6,2 por tudo. 3 milhões foi o prêmio da final. 3 milhões, tudo bem, 2014, corrigidos. Mas só pelo jogo da final, o campeão de 2023 levará 7 milhões e o vice-campeão levará 30. Então, né, é um acréscimo assim, absurdo em termos de premiação e percebemos aí o aumento de relevância desse campeonato ao longo desses anos. É nítido que com o passar do tempo e o aumento da competitividade, incluindo aí os times que jogam a Libertadores, a Copa do Brasil passou a ser mais atrativa, contar com bilheterias mais altas em seus jogos e também com patrocínios maiores. Isso, para quem não entende, converte nitidamente para uma premiação maior para o campeão e os times que vão avançando de fase. O grande salto, na verdade, veio na edição de 2018. Se a gente for pegar aqui, né, 2014, o prêmio total do campeão foi 6 milhões e 200 mil reais. Em 2015, o campeão foi o Palmeiras. O Palmeiras recebeu, ao final, 7 milhões 950 mil reais e o prêmio da final, só na final, foi de 4 milhões. Já em 2006, campeão foi o Grêmio. O prêmio total foi 9 milhões de reais e o prêmio da final foi 6 milhões de reais. E passando agora para 2017, o campeão foi o Cruzeiro, com o prêmio total sendo 12 milhões e 800 mil reais, com o prêmio da final sendo 6 milhões de reais também. Agora é a virada, hein? Peguem esse número, 2017, 12,8 milhões. Em 2018, o campeão também foi o Cruzeiro, foi bicampeão da Copa do Brasil, e o prêmio pulou para 61 milhões e 900 mil reais, sendo o prêmio só do jogo da final em um valor de 50 milhões pelo jogo. Isso em 2018. Né, considerando aí que tivemos aí um acréscimo e da inflação um valor gritante, né, altíssimo, e o valor seguiu aumentando para o campeão, passando de 61 milhões e 900 mil reais para 64 milhões e 350 mil reais em 2019. Depois, em 2020, passou para 66 milhões e 900 mil reais em 2020. 2021 para 71 milhões e 150 mil reais
Em 2022, 76 milhões e 800 mil reais. E agora, em 2023, chegamos a 88 milhões e 700 mil reais. É um acréscimo assim absurdo, pessoal. O que vocês acharam? Agora perguntando para vocês aí, Franco, Gui, que foi o fator mais determinante para o acréscimo de valor. Se a gente for pegar o que o Galo ganhou em 2014, 3 milhões de reais, estou falando só pela final, hein? E comparar com o que o Flamengo ou o São Paulo podem vencer no domingo, agora dia 27 de setembro, 70 milhões de reais, isso é um aumento, para vocês terem ideia, superior a dos 2.000% em termos de premiação. Dá para contratar muita gente, hein, cara? Dá para... que ele já aposentou agora, mas senão dava para ter aumentado o salário do Hernanes, não é mesmo, Franco? Cara, eu sempre fui favorável a aumentar o salário do Hernandes, porque para mim ele é ídolo máximo, assim, salvou o São Paulo do rebaixamento tenebroso que a gente ia ter, marca negativíssima. Mas assim, cara, minha opinião vai mais no âmbito publicitário e eu acho que de venda de cota. Quando você tem uma competição como a Copa do Brasil, ela é muito mais restritiva do que uma competição como o Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, os clubes eles têm que tapar as marcas dos patrocinadores deles dentro do próprio estádio. Eles têm que assinar um regulamento no qual eles se comprometem a cumprir com a carga de ingresso para a CBF, utilizar em ações comerciais com seus patrocinadores. A CBF pode colocar no banco de reserva dos clubes a marca do patrocinador da competição, que nem ela faz atualmente com a Betano. Então, de diversas maneiras que a CBF consegue explorar a Copa do Brasil. Quando você vê o Campeonato Brasileiro, o âmbito do Campeonato Brasileiro, você não consegue fazer isso, porque o Campeonato Brasileiro não pode permitir isso. Afinal, seriam 38 rodadas, ia ser um trabalho operacional gigantesco e os clubes com certeza não topariam isso, né? Eles topam a Copa do Brasil e a Libertadores porque são menos jogos, e a Libertadores também porque não tem muito o que fazer, porque a Conmebol ela é a entidade mais autoritária do planeta, na minha humilde opinião. E aí, quando você faz comparativo de, cara, vou virar patrocinador master da Copa do Brasil, por exemplo, você tem uma série de propriedades que você consegue explorar que você não consegue explorar no Campeonato Brasileiro. Então, quanto mais propriedades há serem exploradas no mundo das negociações, mais dinheiro você vai ter que desembolsar para poder colocar teu nome em algum lugar. Então, é por isso que a Copa do Brasil ela é mais atrativa do que o Campeonato Brasileiro. Ela tem maior visibilidade de ativações, interações. Afinal, ela tem muito mais alcance do que um simples jogo do Campeonato Brasileiro, do que até o jogo do título, que ocasiona no título do Campeonato Brasileiro futuramente. As finais da Copa do Brasil, elas têm mais visibilidade, então tua marca fica muito mais exposta, ela tem muito mais espaço para poder participar de ativações, para poder participar de campanhas de incentivo, você pode trazer seus clientes para o jogo, você pode garantir para seus clientes que eles vão ver o jogo da final da Copa do Brasil, que normalmente é um jogo de altíssima procura, não é à toa que o ingresso mais barato tá mais de R$100 no caso, tá mais de R$200 no caso no São Paulo, que a gente tem aqui bancada popular no Morumbi, mas se não tivesse o ingresso, com certeza estaria por volta de R$400, que foi a carga que o Flamengo colocou lá no Maracanã, então os ingressos São Paulo foram mais acessíveis. Então, tudo isso ajuda com que a Copa do Brasil consiga capitalizar mais verba e consiga fazer com que ela seja mais atrativa aos clubes. Então, os clubes eles desempenham melhor na Copa do Brasil e isso faz com que os patrocinadores cada vez coloquem mais dinheiro na competição. Guilherme Berpaturi. Cara, assim, porque aumentou com esse aumento tão vertiginoso, é difícil falar inflação, né? Não é só pela inflação, como de 4 para 7 milhões de reais. Mas eu acho que é uma valorização, cara, uma valorização importante dessa Copa, que é, enfim, a Copa Nacional do Brasil. Eu acho que a premiação altíssima, combinada com a classificação direta para Libertadores, faz com que a Copa do Brasil seja mais valorizada pelos clubes. Eu acho que ela já tem tempo, que ela é uma competição bem valorizada, no mínimo desde 2010 é uma competição bem valorizada. Antes talvez não fosse tão assim considerado
um título super importante. Recentemente, eu acho impossível dizer que não é. E grande parte disso vem da valorização financeira, porque, como o Miguel falou, 70 milhões de reais, claro, não é o futebol que nem era antes da contratar 10, 8 jogadores com esse dinheiro, mas ainda assim, uma quantia muito, muito elevada, que combinada com as outras premiações por chegar na final, faz a Copa do Brasil um campeonato muito atrativo, que os clubes entram no orçamento, né, chegar no mínimo nas quartas ou semis da Copa do Brasil só pela não só pelo reconhecimento esportivo, mas pela arrecadação financeira. Então, eu acho que, claro, é muito importante valorizar a nossa Copa Nacional, porque, enfim, não rivaliza esportivamente, mas rivaliza como em importância nacional, como a Copa do Rei, como a FA Cup, como outras Copas em outros países com tradição futebolística, mas não rivaliza esportivamente, mas rivaliza com matéria de tradição, como importância nacional. Então eu acho que isso foi todo um projeto para fazer a Copa do Brasil ter uma relevância muito grande, que eu acho importante, cara. Eu acho que como a Copa do Rei, como a FA Cup, a Copa do Brasil tem que ser valorizada e tem que ter essa importância. Isso passa muito pela quantidade recebida financeira. Perfeito, meu amigo. Concordo plenamente com vocês e, né, a verdade, o que levou a esse aumento de fato? É um mix de tudo isso, galera, né? Os times da Libertadores começaram a jogar em 2013, isso atrai mais a atenção dos públicos. No geral, os times que jogam a Libertadores são times maiores, com mais torcida. No geral, hein, não estou falando que isso é a regra, mas no geral sim, né? E até se for parar para pensar, de 2013 para cá, ou né, de 2013 para, na verdade, 2018, quando houve essa mudança maior, se for parar para pensar, os times com uma torcida grande que não jogaram a Copa do Brasil nesse período foram o Vasco, na verdade, o Vasco foi rebaixado, né, nesse período, então acabou não jogando. Mas fora isso, o Flamengo esteve na Libertadores, o Grêmio esteve na Libertadores, o Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras voltou a estar na Libertadores, com a Crefisa entrando em 2015, né? Então, os times com grandes torcidas, o Corinthians também esteve na Libertadores, foi campeão brasileiro algumas vezes nesse período. Então, os times com muita torcida jogaram a Copa do Brasil a partir desse momento. Isso traz atenção para o campeonato, torna o campeonato mais competitivo, o que é importante também para uma questão que a gente está deixando de lado, entre aspas, mas que foi o que efetivamente aumentou aí as premiações, que foi a renegociação das cotas televisivas, né, das transmissões da Copa do Brasil. Em 2018, o Grupo Globo negocia um contrato aí muito maior com a CBF para a transmissão desses jogos, o que acaba acarretando aí o aumento da premiação, né? Isso foi o que acabou fomentando esse aumento, foi esse novo contrato fechado com o Grupo Globo que traz o aumento vertiginoso das premiações. E esse aumento ocorre efetivamente por causa disso que a gente vem conversando aqui, né? Um campeonato que antes tinha talvez menos vigor técnico, com a entrada desses times e apelo também pelo tamanho de suas torcidas, acaba que fica interessante ter a transmissão desses jogos. Assim que o contrato antigo de transmissão vence, temos um aumento aí na renovação, porque é lógico que caso não houvesse um contrato novo, ia ser negociado com outra empresa. Então o Grupo Globo foi lá, realmente aumentou e aumentou de forma vertiginosa, o que acarretou a esse aumento na premiação. O contrato foi renegociado, inclusive, né, em 2023, agora é válido até 2026, se eu não me engano, mantendo aí a perspectiva de aumento nas premiações, como estamos vendo aqui no domingo. Mas desse bloco é só isso, alguma coisa mais a declarar? Guilherme Ribeiro Paturi, Gabriel Franco? Nada? Então vamos nessa, vamos passar para o nosso último bloco dessa primeira parte, o arremate para termos aí o pré-jogo entre São Paulo e vão falar nesse pré-jogo. Vamos nessa.
Muito boa noite a todos que nos escutam. Eu sou o Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Arremate, no qual eu irei fazer um breve aquecimento, um warm-up com vocês para este jogo, esse clássico do futebol brasileiro, São Paulo e Flamengo, que ocorrerá no domingo, dia 24/9, às 16 horas. Bom, eu acho que antes da gente falar um pouquinho desse warm-up, eu acho que vale a gente comentar o que é Flamengo e São Paulo, né? Como jogam os dois times, como foi o primeiro jogo. Então eu acho justíssimo a gente falar sobre isso. Vamos lá, o Flamengo ele foi a campo no primeiro jogo com Matheus Cunha, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Wesley França fazendo uma linha de 4. A linha de meio de campo era composta por Gerson e Vitor Hugo mais à frente e Eric Pulgar, que fazia a recomposição defensiva. Então, na saída de bola do Flamengo, ele jogava como o primeiro volante, então o volante de saída, e na hora de defender, o Eric Pulgar voltava e jogava como um líbero, então no meio dos zagueiros Léo Pereira e Fabrício Bruno. Bruno Henrique, Pedro e Gabriel Barbosa, ou Gabigol, compunham o ataque do Flamengo. Já do lado do São Paulo, a gente teve Rafael no gol, com Rafinha, Robert Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista jogando, compondo a linha de zaga. Alisson e Pablo Maia fazendo a dupla de volantes, Rodrigo Nestor e Wellington Rato fazendo a dupla de meias, Lucas Moura jogando como um meia atacante, né, de ofício, e o Jonathan Calleri no ataque, comandando o ataque do São Paulo. Dados gerais, o time do São Paulo é mais velho do que o time do Flamengo, então é um time mais experiente com a bola, e não só por conta do Rafinha, mas também por conta dos demais jogadores. Realmente, o time do Flamengo é um time muito mais jovem do que o do São Paulo. No decorrer do jogo também, o Flamengo fez algumas alterações, eles colocaram o Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, colocaram o Everton o Cebolinha no lugar do Gabigol, o Thiago Maia entrou na vaga do Eric Pulgar, e o Mateuzinho entrou na vaga do Wesley França. No São Paulo, o Alisson saiu e entrou o Gabriel Neves, o Michel Araújo entrou na vaga do Rodrigo Nestor, o Luciano entrou na vaga do Lucas Moura, o Wellington entrou na vaga do Caio Paulista e o Juan entrou na vaga do Wellington Rato já no final do jogo. O São Paulo ele teve um cartão amarelo, que no caso foi um cartão muito curioso, porque o Anderson Daronco havia dado o cartão para o Lucas Beraldo, sendo que o Alisson havia feito a falta, o que tiraria o Lucas Beraldo do jogo decisivo agora, esse domingo contra o Flamengo, mas o VAR chamou e o Daronco fez a alteração do cartão dado, dando o cartão para o Alisson. Já o Flamengo teve 2 cartões amarelos com Vitor Hugo e Léo Pereira. O São Paulo ele teve 52% de posse de bola, o Flamengo teve 52% de posse de bola, o São Paulo 48%. O Flamengo deu 6 chutes a gol do São Paulo e o São Paulo deu 5 chutes a gol no Flamengo, sendo que 2 de cada um dos times foi no gol. Os demais chutes foram fora do trajeto, 3 do Flamengo, 1 do São Paulo. O São Paulo teve mais ações de bloqueio a chutes do que o Flamengo, do São Paulo foram 2-1. De escanteio, o São Paulo teve mais escanteios que o Flamengo com 4-3. São Paulo teve 2 impedimentos, o Flamengo nenhum. O Flamengo cometeu 18 faltas no jogo, o São Paulo 15, então um jogo bem faltoso, com 33 faltas, bem digno de uma final de Copa do Brasil, né? Porque a gente sabe que os jogos no Brasil são jogos mais faltosos, mas com pouco número de cartões, apenas 3 cartões, sendo que 2 amarelos para o Flamengo e 1 para o São Paulo. O Flamengo, consequentemente, teve 15 cobranças de falta, São Paulo 18. Em questão de arremessos laterais, o Flamengo cobrou mais laterais que o São Paulo, cobrou 30, São Paulo 17. E tiros de metas, a gente teve 7-7. Como foi esse jogo? O Flamengo ele vem fazendo essa proposta, muito foi dito sobre o São Paulo, que ele mudava constantemente o time, ele não vinha repetindo escalações, então ele com consciência decidiu repetir a escalação que ele vinha fazendo nos últimos jogos, pelo menos a base delas, com o Eric Pulgar voltando para recompor a zaga, para poder facilitar a saída de Ayrton Lucas e Wesley França pelas laterais. Colocou Vitor Hugo e Gerson como jogadores mais de recomposição defensiva, o Gerson como um cara de maior criação. Ele coloca o Pedro e o Gabigol para poder fazer uma dupla na frente. O Pedro movimentava muito com o Gabigol e o Bruno Henrique totalmente aberto pela esquerda para poder jogar nas costas do Rafinha, que é o que toda a torcida do Flamengo sempre queria. O Dorival ele contra-atacou essa tática do Sampaoli com um 4-5-1, que é uma formação clássica, na qual ele põe 2 jogadores que são Rodrigo Nestor e Wellington Rato
com mais vigor de marcação na defesa para fazer a recomposição do setor da lateral. Então, tanto quanto o Ayrton Lucas quanto o Bruno Henrique subiam no lado do Rafinha, o Wellington Rato, horas o Juan, na etapa final do jogo, estavam lá para poder fazer a dobra na lateral e evitar a subida do Flamengo. Fora isso, o Flamengo também teve muita dificuldade, né, na sobrecarga que teve no meio de campo, porque o Sampaoli ele acabou recuando muito o Eric Pulgar e o Ayrton Lucas e o Wesley França eles faziam funções mais à frente, então você acabava sobrecarregando muito o Eric Pulgar nas funções defensivas centrais. Então você tinha muito o Lucas Moura passando e o Eric Pulgar tendo que acompanhar, e com o Wesley França e o Ayrton Lucas mais à frente, causava uma certa liberdade tanto para Rodrigo Nestor quanto para o Wellington Rato pelas laterais de campo. E como o Rafinha é um lateral que fica mais na zaga do que o Caio Paulista, a gente viu que as principais ações do São Paulo no primeiro tempo foram pelo lado esquerdo do ataque. Tanto com o cruzamento do Rodrigo Nestor para o chute do Caleri e a defesa do Matheus Cunha, tanto quanto o cruzamento do Rodrigo Nestor para o gol de cabeça do Caleri, muito bem cabeceado, inclusive. Gol esse aos 46 minutos do primeiro tempo, 45 mais um, né? Muito se disse também sobre a atuação do volante Alisson, novo volante Alisson, né? Porque o Alisson sempre foi acostumado a jogar de meio campo, agora ele voltou para poder fazer uma função mais defensiva e de mais saída, né? E ele tem essa liberdade maior com o Pablo Maia, fazendo a função, exercendo a função de primeiro volante, então ele é o homem do primeiro bote. Também tivemos atuações excelentes, tanto de Robert Arboleda, que ganhou todas por cima, quanto de Lucas Beraldo, que ganhou todas por baixo. Esses dois, cada vez mais que passa, a gente vê que são zagueiros que acabam se complementando, né? Porque no ponto forte do Arboleda, que é a bola aérea, ele vai muito bem. No ponto forte do Beraldo, que é a bola rasteira, ele vai muito bem. E eles acabam complementando esses pontos que às vezes acabam faltando um no outro. Não pelo Lucas não ser um zagueiro bom no jogo aéreo, mas por ele não ser um zagueiro alto, nem com imposição física, diferente do Arboleda, que é um zagueiro com maior imposição física, mais alto, mais rápido do que o próprio Beraldo. O Beraldo é um zagueiro muito mais técnico do que o Arboleda. A zaga do Flamengo fez um bom jogo também, cara. Por mais que o São Paulo tenha vencido de 1-0, a zaga do Flamengo conseguiu brecar bastante as chegadas do São Paulo, principalmente com faltas, né? Era bem verdade que quando o São Paulo fazia a dobra pela lateral do lado esquerdo com o Rodrigo Nestor e Caio Paulista, a gente via uma série de bordoadas dos jogadores do Flamengo. Tanto que o Vitor Hugo foi amarelado ainda no primeiro tempo, né? Foi um jogo mais de pouca criação do Flamengo, que eu acho que o São Paulo tentou corrigir no segundo tempo com a entrada do Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, não só por conta do cartão amarelo dado ao Vitor Hugo, mas para poder dar mais criatividade e gerar mais liberdade para o Bruno Henrique tentar correr nas costas do Rafinha. Não deu muito certo, mas o Flamengo conseguiu ser superior ao São Paulo no segundo tempo. Se a gente for parar para ver os melhores momentos de primeiro e segundo tempo, no primeiro tempo o São Paulo teve muito mais posse de bola do que o Flamengo, foi 61% a 39%. E o São Paulo deu 4 chutes a gol, sendo que 2 no trajeto, e o Flamengo não deu nenhum chute no gol. Já no segundo tempo, o Flamengo teve 63% de posse de bola contra 37% de posse de bola de São Paulo. São Paulo teve uma estratégia mais defensiva, de segurar mais e tentar se lançar nos contra-ataques, nos buracos que o Flamengo ia deixar. O Flamengo acabou se portando muito bem defensivamente no segundo tempo, tanto que veio ao ataque e não deixou tantos espaços defensivos, tantos buracos para o São Paulo se aprofundar. No segundo tempo, o Flamengo deu 6 chutes no gol, sendo que 2 foram no trajeto. E o São Paulo deu apenas um chute no gol, sendo que ele não chegou ao gol do goleiro Matheus Cunha. Fora isso, muito se diz sobre o cruzamento do Rodrigo Nestor, se foi falha ou se não foi falha do Matheus Cunha. É bem verdade que foi um baita cruzamento e um baita cabeceio do Jonathan Caleri, que também fez um movimento muito importante para se desvencilhar da marcação do Ayrton Lucas, que acompanhava ele no segundo pau na hora do cruzamento do Rodrigo Nestor. Mas eu acredito que dava assim para o Matheus Cunha ter ido um pouquinho melhor na bola. Eu acredito que o fato dele ser de Cotia, ele deve ter pensado, pô, cara, vou ajudar meu time de criação, meu time do coração, e não foi tão bem na bola, né? Eu acho que vale a gente pensar, o Miguel, inclusive, pode dar essa opinião melhor do que eu, quando a bola vai muito alta, é muito incomum que o goleiro ele saia para tentar pegar a bola. E o cruzamento do Nestor, ele foi realmente um cruzamento de segundo pau, cara. Se você está numa disputa em que a sua linha defensiva está muito avançada e você está na linha do gol, você não vai sair para dar um socão na bola, sendo que ela vai passar por cima de você. Você espera na linha para saber o trajeto da cabeçada. Tô errado, Miguel? Realmente,
não sei necessariamente se foi uma falha, mas eu acho que ele poderia ter agido de outra forma, vamos colocar assim. Eu acho que faltou um pouco de tempo de reação também, talvez, quando ele se virou. Presta atenção, o Caleri já tinha chegado na bola, cara, essa é a verdade. Tanto que ele não tem uma reação final. Né, ele fica meio paralisado, né? Sim. Ele nem esperou para tentar fazer uma ponte, né, e fazer a defesa, nem foi na bola. Então, poderia ter ido melhor nessa bola também. Basicamente isso, cara. Não tem muito mais a se falar. Mas acho que o Matheus Cunha é um bom goleiro, assim, ascensão. Mas realmente, nessa bola aí, deixou um pouco a desejar, com certeza. Outro ponto que eu acho que o Flamengo deixou a desejar foi na montagem do ataque, porque o Gabigol, a gente sabe, eu acho que todos aqui concordam que ele... A verdade, acho que antes que... Concordo, o Gabigol tem as suas particularidades, eu acho que ele é mais finalizador do que criador, cara. Duvido que alguém discorde, para ser honesto. A grande proeza dele, inclusive, na minha opinião, mais do que até a finalização, é o posicionamento dele dentro da área. Tirando ele da área, eu acho que ele perde muito, muito mesmo, assim. E é difícil, porque o Pedro também é um bom jogador, tudo bem, não está na melhor fase desse, né, se você for comparar aí a carreira dele no Flamengo, não acho que esse é o melhor momento dele atualmente, mas ele é um bom jogador, então entendo a necessidade ou a vontade de colocar os dois juntos, mas tem prejudicado. Sem a Arrascaeta ainda por cima, fica difícil de ver uma perspectiva desse time criar, né, muitas oportunidades. Eu acho que o principal erro de posicionamento do Gabigol, na verdade, não é por culpa do próprio Gabigol, tá? Eu acho que é por culpa da escalação que o São Paulo botou a jogo. Você bota o Gabigol para jogar por dentro, para poder você ter a ultrapassagem do Wesley França e o Gabigol ser mais uma função dentro da área, sendo que do lado esquerdo do ataque do São Paulo talvez seja o lado mais criativo, né? Que você tem Rodrigo Nestor e Caio Paulista. Então o Gabigol ele não voltava para fazer o acompanhamento do Caio Paulista, que acabava gerando superioridade numérica no lado esquerdo. Porque você tem Wesley França e Vitor Hugo contra Caio Paulista, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e muitas vezes o Lucas Moura fazendo facão para linha de fundo e puxando a marcação do zagueiro. Não sei se vocês lembram, tem um lance, inclusive, que o Caleri, a bola é tocada da esquerda para a direita e ele sai cara a cara com o goleiro, ele acaba escorregando e não consegue chutar e nem tocar a bola. Mas isso dá também por conta dessa falta de marcação e falta de acompanhar o lado de poderio ofensivo de maior ímpeto do São Paulo, né? E eu acho que no segundo tempo o São Paulo soube administrar o jogo, por mais que tenha sofrido alguns sustos, conseguiu administrar bem o 1-0 que conquistou no primeiro tempo, né? Como que esses times chegam pro jogo no Morumbi? A gente acredita que o Sampaoli não vai repetir a escalação, talvez ele mude alguma coisa, talvez entre o Arrascaeta, né? Existe uma grande expectativa para que ele recupere logo a lesão muscular, tanto ele quanto o Luiz Araújo, né? São duas lesões musculares, e se espera que eles voltem, né? O Luiz Araújo para o banco, no caso, né? Porque ele é um 12º jogador muito importante para o Flamengo, e o Arrascaeta é o principal expoente criativo do Flamengo, vamos dizer assim, né, cara? O Flamengo sem o Arrascaeta é um time, o Flamengo com o Arrascaeta é outro time completamente diferente. Então, eu acredito que se o Arrascaeta jogar, por mais que ele jogue no sacrifício, é uma peça difícil de ser marcada e que tem que redobrar a atenção por parte do São Paulo, cara. Eu acho que o São Paulo ele tem uma certa vantagem por conta do jogo sem casa, isso daí eu acho que a gente discutiu contra a torcida, né? Espera um público de 63 mil torcedores no estádio do Morumbi, que é a capacidade máxima do estádio, assim como foi um grande público no Maracanã, e espera-se que seja um grande jogo acima de tudo, cara. Eu acho que com certeza o São Paulo ele não vai repetir os erros da primeira partida, por mais que ele não queira abdicar da filosofia dele de atacar com alas muito agudos e recuar o pulgar. Eu acho que é aí que o São Paulo pode tentar ganhar o jogo, que é no meio de campo. Então, você dá uma superioridade numérica, porque o Flamengo tem jogadores muito ofensivos e os jogadores defensivos dele, principalmente com a saída do volante no passado, esqueci o nome do volante do moleque do Flamengo que hoje em dia joga no Wolverhampton, João Gomes.
com a saída do João Gomes, o Flamengo ele perdeu muito do ímpeto defensivo. O João Gomes ele fazia muito uma estratégia de transição muito positiva para o Flamengo, então ele conseguia segurar bem o piano, coisa que o Pulgar não faz atualmente, porque ele volta muito como um zagueiro. Então você acaba tendo um buraco entre o Pulgar e os jogadores de meio, que acabam sendo o Gerson e o Vitor Hugo, que não acabam conseguindo nenhum dos dois cumprir essa função que o João Gomes fazia muito bem, de desarmar e construir as jogadas. O São Paulo vai jogar provavelmente com o meio preenchido com 4 atletas. Acredito que deva repetir a escalação, que eu acredito que seja o melhor time que o São Paulo tem a colocar em jogo, né? Diferente do Flamengo, que o Flamengo tem várias peças muito prontas para jogar. O São Paulo ele tem um time mais definido. Quem que a gente vai levar a campo? A gente sabe, consegue listar. Às vezes a gente muda um ou outro, que são jogadores de muita qualidade, que estão no banco do São Paulo também. Mas a gente consegue ver um time mais sólido, mais definido do São Paulo para entrar em campo. A gente tem um time que é um time de muita qualidade técnica, que é o time do Flamengo, né? Se você deixar, por exemplo, o Bruno Henrique num contra um, ele consegue decidir o jogo sozinho, se você deixar ele. Mesma coisa do Arrascaeta, ele consegue deixar os jogadores na cara do gol o tempo inteiro, e o Arrascaeta e o Gabigol são jogadores que se complementam, né? O Gabigol com o posicionamento, a movimentação dele, e o Arrascaeta com as bolas enfiadas que acabam favorecendo o futebol do Gabigol, cara. Esses dois caras aí são caras que, quando jogam juntos, costumam dar muito trabalho. Mas fora o que a gente tem dentro de campo, a gente tem um problema extracampo que surgiu hoje, no caso, que é o caso do diretor de futebol, Marcos Braz, que acabou se envolvendo numa polêmica, que ele estava com a sua filha dentro de uma loja, quando ele foi abordado por 3 torcedores que se identificavam como integrante organizada do Flamengo. Eles criticavam as decisões do vice de futebol e pediam a saída do técnico, Jorge Sampaoli, e de Gabigol também. Segundo o Braz, ele foi xingado, e na sequência o vice de futebol do Flamengo, seus seguranças saíram atrás dos rubro-negros e deram início à confusão. O torcedor, que foi o torcedor agredido, é Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, de 22 anos, que trabalhava no momento da briga. Após a confusão, ele foi para o hospital. Lourenço Jorge de lá se dirigiu à delegacia, onde chegou às 19h32. De acordo com Alexandre, que é amigo do entregador que protesta em outro vídeo com o Fabrício, outro torcedor, ambos começam a reclamar com o Braz em tom de conversa. Depois da manifestação de ambos, Leandro foi até o local e cobrou o dirigente. Alexandre explica que Leandro disse o seguinte: manda ele, que é o Sampaoli, embora, seu otário. A partir disso, conta que eles andam por cerca de 10 metros e 2 seguranças agridem seu amigo Leandro. Essa matéria é uma matéria que eu acabei de escrever, que saiu no Globo Esporte, que é um veículo de notícias esportivas. Bem verdade que a notícia já repercutiu dentro dos jogadores do Flamengo. No clima interno, os jogadores eles ficaram meio assustados com a notícia. Eles estavam a caminho de Goiânia quando receberam a notícia. Eles estavam no tráfego aéreo. Então, esse é mais um clima de tumulto que novamente integra a comissão do Flamengo. Já é a terceira briga no ano envolvendo os jogadores do Flamengo. A primeira foi Gerson com Varela, depois Pulgar e preparador físico de Jorge Sampaoli, e agora o Marcos Braz com torcedores. Então, acaba tumultuando um pouquinho o ambiente interno do Flamengo, que também tem que lidar com o desgaste de 2 viagens seguidas, né? Porque eles saem do Rio, vão para Goiânia, e de Goiânia agora eles vão viajar para São Paulo. Provavelmente devem fazer a viagem no sábado para chegar no domingo para jogar direto, sem nem treinar pelo território paulista. O jogo no domingo deve fazer 36 graus, o que é um fator positivo para o Flamengo, visto que é mais acostumado a jogar com o sol escaldante do Rio de Janeiro, no caso, né? São Paulo costuma jogar em clima mais ameno por conta da média de temperatura anual. Então pode ser que o Flamengo ele consiga estar mais inteiro, chegar mais inteiro para o segundo tempo do que o São Paulo. Assim como a gente viu no jogo do Rio, no qual os jogadores do São Paulo acabaram se cansando muito, se desgastando muito no primeiro tempo, não só com ímpeto e poderio de marcação, mas com o calor que era muito evidente, tanto que aos 27 minutos do primeiro tempo ocorreu uma parada técnica para a reidratação dos jogadores. Então esse é um quesito que pode atrapalhar também o clima, visto que a gente está passando por uma onda de calor muito forte no Brasil, não só em São Paulo, mas em diversas outras capitais e em outros lugares também que não são capitais, no caso interior, dentro do Brasil. Gui, Miguel, mais alguma consideração sobre o que deve ser esse jogo, a final entre São Paulo e Flamengo? Pode começar, Gui. Querido, eu acho que o Franco realmente
Tocou em muito, cara, tocou até no clima, porque de fato está um calor, não sei, né, eu li que está um calor absurdo no Brasil, uma frente de calor absurda, que irá afetar São Paulo. Eu li que pode chegar, não sei se isso era um mapa do estado, né, não sei se na cidade de São Paulo, mas São Paulo, algum lugar em São Paulo vai chegar a mais de 40 graus. Então isso é uma loucura, né, cara, em mudança climática em curso. Mas assim, eu vou falar aqui o básico, né, que eu acho, minha opinião mesmo, até complementando um pouco do que o Franco falou, e o que eu falei no começo, que é óbvio, São Paulo tem uma vantagem importante, ganhar de 1-0 no Maracanã lotado, não é se desprezar, claro, entendo, e também concordo em falar que nada está ganho, que tem muito jogo pela frente, que são mais 90 minutos, ok, mas eu acho que não se pode desprezar o que foi o jogo no Maracanã, em primeiro lugar. O São Paulo entrando em campo com a vantagem do empate é importantíssimo, dá uma vantagem assim, monumental para o clube, agora sem nenhum clubismo. E claro, podendo até perder por um gol de diferença e poder levar a disputa para os pênaltis também é outra vantagem importantíssima. Eu vejo o Flamengo numa situação muito complicada, porque mesmo se conseguir ganhar por um gol de diferença, terá que enfrentar pênaltis num campo de forma visitante, que é sempre mais difícil, e a carga, imagino que seja anormal, né? 90% de torcedor de São Paulo é isso no Flamengo, é isso? 95% de torcida do São Paulo, 5% do Flamengo. E o Morumbi certamente promete estar entupido nesse domingo. Então, claro, voltou a ressaltar uma disputa de pênalti, seria, sim, teoricamente, seria mais favorável ao São Paulo. Então, o Flamengo está numa posição difícil, o São Paulo está numa posição muito mais fácil. Eu acho que tem tudo para ficar com a taça, mas, novamente, voltando à máxima do Dorival, nada está ganho ainda. Eu queria só fazer um comentário antes do Miguel entrar, que é um jogo que o São Paulo jogou esse ano na Copa do Brasil, que é o São Paulo Sport, que o Sport volta e busca um resultado no Morumbi. Faz um 3-1 em cima do São Paulo e acaba levando o jogo para os pênaltis. São Paulo acaba passando, né, nas penalidades, mas mostrando que realmente é o discurso do Dorival, cara. Nada está definido ainda, vamos com o pé no chão, com muita calma. Tem muito trabalho a ser feito, o time do Flamengo é um time forte. Você tem a presença de Arrascaeta, Gabigol, você já tem um jogo diferente, assim, muito bem verdade que o Flamengo pode ter desfalques também, por exemplo, o Bulgar hoje ele não viajou com a delegação porque ele sentiu um incômodo muscular, e o Flamengo só vai ter o Thiago Maia de primeiro volante de opção, então se não tiver essa recuperação, já muda a configuração de time do Flamengo, já é prejudicial, porque o São Paulo está acostumado a jogar de um jeito, vai ter que jogar de outro, porque o Thiago Maia ele faz uma função que no campo é a mesma do Pulgar, mas taticamente é muito diferente, então muda também como o Flamengo joga taticamente, como ele se posta ofensiva e defensivamente. Então a gente tem outros quês aí que interferem nesse segundo jogo da decisão. Sim, só antes do Miguel entrar, Miguel, só terminar o que eu tava falando, que eu pensei agora, enquanto o Franco falava. Cara, eu acho assim, impressionante o Flamengo, cara. O Flamengo parece um clube que vive em crise. É uma coisa incrível, assim. A crise que o Flamengo enfrenta esse ano, eu acho uma coisa assim. Desculpa o linguajar mais coloquial, mas uma coisa bizarra. Eu não consigo entender um clube que. Cara, assim, eu entendo que o Flamengo faz muito investimento, que tem o legado de 2019, que sim, é um clube campeão que sempre quer estar ganhando, mas, cara, o Flamengo está em quarto lugar do Campeonato Brasileiro, só um ponto atrás do terceiro colocado e a 5 atrás do segundo, assim, ficar com título acho difícil realmente, mas o Flamengo está bem no Campeonato Brasileiro, está na final da Copa do Brasil, foi eliminar a Libertadores, claro, isso foi um golpe duro, mas, assim, francamente, o Flamengo está na crise que está, eu acho uma coisa louca, e isso faz com que o clube entre muito mais, assim, de forma muito mais fraca nessa final. O Franco falou que o Marco Braz quebrou o pau com o torcedor no Shopping da Gávea. Assim, isso é o tipo de coisa que vai fazer o clube que já estava na posição difícil, estar numa posição ainda mais difícil no Morumbi no domingo. E são coisas evitáveis, né, cara? Isso passa por muita coisa, com a decisão do São Paulo. Aliás, a decisão do Vitor Pereira treinar o clube no começo do ano, a troca pelo São Paulo, que é uma pessoa difícil, é um treinador excelente, mas é um caráter difícil à beira do campo. Toda a questão do soco no Pedro, e que não aconteceu nada, né? O treinador ficou, o cara que deu o soco ficou, o Pedro ficou, enfim. Cara, é isso. Eu acho que o Flamengo, assim,
Não tirando o mérito de São Paulo, mas o Flamengo, de muitas formas, principalmente no extracampo, cavou a própria cova. Com certeza, eu acho que a situação no Flamengo já esteve melhor, para dizer o mínimo. Já esteve mais calma, Gávea. Já esteve mais calmo. Não pode se dizer que está um ambiente ameno no Flamengo, eu diria. Cara, 3 brigas efetivamente num espaço-tempo aí de o quê? 3 meses? Se tanto. É muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Então, o ambiente está conturbado, a torcida reclamando de alguns jogadores, do Sampaoli, as coisas no extracampo favorecem o São Paulo, por mais que tenha um extracampo também que possa favorecer o Flamengo, a tensão, sabe, o torcedor do São Paulo aí efetivamente não conquista um título relevante desde 2012 com a Sul-Americana, e pode ter um impacto. A torcida do São Paulo, que tem sido assim, uma fiel escudeira ao longo deste ano e de vários anos agora com o clube do Morumbi, terá de performar bem também no domingo para que o clube vença. Uma coisa que poderá afetar sim a onda de calor. Tem alguns jogadores que são relevantíssimos para essa partida. Tem que ver, o Arrascaeta vai voltar em qual estado? Se ele voltar mais ou menos, o calor certamente vai impactar. Outro jogador que é chave nesse confronto, logicamente, Lucas Moura. O Lucas, com calor, não rendeu tão bem no Maracanã igual pode render. As escapadas, ele estava muito bem marcado, mas deu para perceber que ele estava nitidamente cansado por causa do calor. É muito mais difícil correr, né, abafado. Então, isso dificulta. Ele é um jogador de explosão. Se a situação estiver nesse nível, ele vai ter que depender muito mais do coração do que da cabeça. Quem entendeu essa referência pegou a visão aí de um dos maiores momentos do Lucas Moura em sua carreira. Mas eu acho que é isso. Alguma coisa mais a declarar, pessoal? Eu peguei a referência aqui. Coração, cara, exatamente. Resposta do coração, cara. Fechadíssimo, pessoal. Então vamos fechar aqui essa primeira parte. Lembrando vocês que a gente tem a segunda parte aqui desse episódio, onde a gente vai ter o nosso shootout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que conversamos hoje. Depois temos as nossas alternadas, que é um debate, ok? Então tá ouvindo no YouTube? Deixa o vídeo rolar. Agora, está ouvindo no Spotify, algum outro serviço de streaming de áudio, clique em cima, embaixo, do lado, para ouvir a segunda parte, terminar esse nosso pré-jogo aqui do Boleiros Humanas, edição especial final da Copa do Brasil 2023. Beleza? Até daqui a pouquinho. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Galera, tá rindo aí, todo mundo feliz aqui, partindo para o nosso shootout, nosso jogo rápido de perguntas e respostas aqui no Boleiros de Humanas. Se você tá ouvindo isso aqui antes de ouvir a primeira parte, se você tá ouvindo no Spotify, calma, pausa, escuta a primeira parte, pra vocês vão saber da história da Copa do Brasil, cara, como surgiu esse torneio, como ele foi progredindo, vão entender um pouquinho do crescimento financeiro, por que vai pagar 70 milhões para o clube que for campeão no domingo, agora, dia 24 de setembro de 2023, e depois vai ter aquela análise, o pré-jogo entre São Paulo e Flamengo, feito aqui pelo time do Boleiros de Humanas. Mas sem mais delongas, se você já ouviu tudo isso, vamos para as perguntas, galera. Primeira pergunta, primeiríssima pergunta, eu que vou fazer, já cantei a bola aqui. Beleza? Levanta a mão pro alto, cara. Mão pro alto. E a pergunta vai ser primeiro para o nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi. Guilherme Ribeiro Paturi, a pergunta é simples, cara. É sobre um dos nossos grandes comandantes técnicos que estarão nessa final. Teremos aí o nosso Dorival Silvestre Júnior, natural de Araraquara, a.k.a. a Cacatua do Rio,
Dorival Júnior, o técnico do São Paulo atual, é um técnico que recentemente vem tendo uma guinada muito relevante em sua carreira, mas ele já é um técnico com bastante experiência e várias conquistas no futebol brasileiro. Qual dessas equipes Dorival não teve mais de uma passagem? Ou seja, por qual desses times Dorival não teve, né, só teve uma passagem? Seria A, Flamengo, B, São Paulo, C, Vasco da Gama, ou D, Atlético Mineiro. Eu estou vendo a Wikipédia nos óculos do Guilherme Ribeiro, Paturi. Não está vendo o Wikipédia. Mas eu quero saber, olha, que treinou esses 3 clubes, Atlético, Vasco e qual foi o primeiro? São Paulo. Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo. A pergunta é, qual ele treinou só uma vez, correto? Exato. Ele treinou o Galo mais de uma vez? Acho que sim. Então, nesse caso, será que... eu acho que sim. Eu lembro dele. Ele acha que ele é técnico na época da camisa rosa do Galo. Eu acho que ele treinou antes disso também. Então eu acho que cara, eu vou ter que chutar, velho. Eu vou de Vasco. Miguel gosta do Vasco. Vasco da Gama. E você, Gabriel Franco? Cara, assim, você sabe que eu não gosto de repetir a resposta, né? Mas assim, é óbvio que o Dorival passou 2 vezes pelo São Paulo, todos sabemos. É óbvio que o Dorival passou 2 vezes pelo Flamengo, todos sabemos. Se Deus quiser, a segunda passagem dele pelo São Paulo vai ser que nem a do Flamengo, muito vitoriosa e muito mais vitoriosa do que a primeira. Tudo bem que o Dorival ajudou o São Paulo a escapar do rebaixamento, né? Mas, assim, espero que essa seja muito melhor do que a primeira foi. Vasco e Atlético Mineiro, cara. Se eu não me engano, o Dorival já treinou o Vascão mais de uma vez, cara. Então eu vou de Atlético Mineiro. Céus, será que eu errei meu próprio clube, cara? Isso vai ser humilhante. Miguel Gaúcho Rodrigues, qual é a resposta, cara? Qual foi a sua resposta final, Gabriel Franco? Clube Atlético Mineiro, Galo Forte e Brigador. A resposta é Vasco da Gama. Não, perdão, desculpa. Clube Atlético Mineiro. Isso foi de propósito. Clube Atlético Mineiro, cara. Clube Atlético Mineiro. Não foi de propósito, foi um erro meu. O Dorival só treinou o Clube Atlético Mineiro de 2010 até 2011. Ah, o que eu lembro. Uma passagem no Vasco de 2008. Das camisas rosas. 2008 no Vasco até 2009. Depois, novamente, em 2013. Então, é isso. Essas foram as passagens pelo Vasco e pelo Galo. Então, sim, é o Galo a resposta, cara. Que pena, meu amigo. Que pena. Franco, Franco, pode começar, cara. Quem? Eu faço a pergunta agora? Pode ser. Bom, vamos lá. A minha pergunta, ela é muito tranquila para vocês, cara. A Copa do Brasil já teve diversos jogadores consagrados por entrar no ranking de artilheiros, né? Quem não lembra do Paulinho McLaren do Internacional, cara? Esse cara marcou 6 gols pela Copa do Brasil. Quem lembra de outros jogadores que já foram artilheiros da competição também? Muito bem verdade que a edição da Copa do Brasil de 2023 tem no momento 4 jogadores empatados, cada um com 5 gols na artilharia. Então, dessa vez, a minha pergunta é muito simples e objetiva para vocês. Quem são os artilheiros da Copa do Brasil de 2023? Miguel Gaúcho Rodrigues, você vai começar respondendo, porque não dá tempo de você pesquisar. Pedro, Chiquinho. As opções são: letra A, Renato do CRB, Pedro do Flamengo, Tiquinho Soares do Botafogo ou Lohan. Aleph Manga, Tiquinho Soares, Pedro ou Lohan são da letra B. Gabigol, Aleph Manga, Tiquinho Soares e Roger Guedes são a letra C. Aleph Manga, Renato, vários, eles estão empatados. São a letra D. Oi? Agora que eu entendi as opções, eles estão empatados, né? Eles estão empatados, então são 4 jogadores empatados. Quem são esses 4 jogadores?
Ai, 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 ai. Que dúvida agora, viu, pessoal? Bem em dúvida. Eu tô entre C e D. Eu vou de... Putz, grila, viu? Eu vou de D. D. Miguel foi então com Aleph Manga, Renato, Tiquinho Soares e Pedro. Guilherme Ribeiro Paturi, qual é a sua resposta? Olha, a verdade não tem. Esse Pedro é do Flamengo, né? Que você colocou. Isso. Eu vou Pedro chutar que Queixada. o Queixada, quem apanha de argentino, eu vou chutar que não foi ele. Eu vou nascer, então. Eu vou de Gabigol, Aleph Manga, Tiquinho Soares e Roger Guedes. Que é isso, cara? Só porque eu falei que eu tava entre as duas. Só por isso. E, infelizmente, os dois estão incorretos. Os 4 jogadores empatados na artilharia da Copa do Brasil são Aleph Manga, Tiquinho Soares, Pedro e Lohan. Então a letra B é a letra correta. Os demais jogadores são o Gabigol e Renato que aparecem, eles estão logo na sequência. Renato com 5 gols e Gabigol com 4 gols. Maravilha, então os dois erraram, que ótimo. Então eu vou passar a minha Ninguém pergunta. acertou. Eu vou passar a minha pergunta, meus caros. E quase que o Franco fazemos a mesma pergunta, porque a minha também tem a ver com o vídeo artilharia foi isso. da Copa do Brasil. Mas a minha é o seguinte, meus caros, assim, é mais histórica do que a do Franco. Eu quero perguntar para vocês, Miguel, Gabriel, Franco, quais 3 estrangeiros já conseguiram ser artilheiros na Copa do Brasil, toda a história da Copa do Brasil? Opção A, Lucas Prato, Ángel Romero e Hernán Barcos. Opção B, Jesus Dátalo, Ricardo Centurión e Cristian Cueva. Opção C, Lucas Barrios, Paulo Guerrero e Dejan Petkovic. Ou 4, Andrés D'Alessandro, Jorge Valdivia e Germán Cano. Quem começa respondendo? Vai começar o Miguel. Que isso, eu comecei uma já. Deixa eu ter mais tempo para pensar Então nisso vai aí. o Franco, de fato. Para pesquisar, Sar. Para pesquisar. As duas mãos aqui, ó. As minhas mãos também estão aqui, ó. A minha tá até tapando a minha cara aqui. Mas eu queria fazer depois, cara. Porque é muito fácil a pergunta. É muito fácil? Tem só um cara aí que já ganha a resposta. Então, eu vou enrolar, porque se o Miguel quiser falar antes, eu falo depois, entendeu? Porque eu sei até o ano que ele foi artilheiro, pô. Nesse caso, acho que eu ia te primeiro. Que é então, isso, tá bom. Para com essa resenha aí, velho. Então, eu vou falar. Letra C. Pode se falar. quiser, depois eu falo os anos das artilharias, se você quiser. Mas a letra C é correta. Lucas Barrios, Paulo Guerreiro e Dejan Petkovic. Miguel, você vai nesse hype, cara? Não, eu fiquei com a impressão de poder... Eu lembro do Barrios, cara, jogando no Palmeiras e no Grêmio, cara. Eu lembro que ele performou bem. Não, tenho zero convicção dessa resposta. Centuricon, cara. Não, esse cara certamente não foi. Ángel Romero também não foi. Essas duas eu cortei. Primeira, essa é a verdade. Aí eu fiquei em dúvida entre as duas últimas. Eu não sei, o Valdívia não era um jogador que fazia muito gol. Esse é o meu pensamento. Esse é o meu pensamento, sabe? Ele não era um goleador. Bom jogador, no entanto. Então eu iria com a C mesmo. Iria. Petkovic era um grande goleador, cara. Resposta final dos dois, então, letra C. Letra C. Quer que eu dê os anos? Correto, letra C. O Pet não foi artilheiro no Vitória, cara? Foi artilheiro no Vitória em 1999. O Lucas Barrios foi artilheiro no Palmeiras em 2017. E o Paulo Guerreiro, pelo Internacional, foi artilheiro em 2019. Acertou. Não, Barrios em 2017. 2017. Ele estava no Palmeiras em 2017? Tava. Eu acho que o senhor Gabriel Franco
Acertou os anos. Eu só preciso olhar isso para não ter. Ele não estava no Grêmio em 2017, o Lucas Barrios, hein, cara? Acho que Não estava. ter errado. Ele foi no final do ano. 2017 ele foi artilheiro. Sabe quem foi artilheiro junto dele na Copa do Brasil? O Ibrahimovic do Nordeste, Léo Gamalho. Certíssimo. 2017, Gamalho e Barrios artilheiros. Que ano você falou pro Pet? 99, pô. 99. Petkovic ao lado de Romário, artilheiros da Copa do Brasil. E em 2019, Paulo Guerreiro atuando no Internacional. Franco sabia a resposta e os anos. Cara. Não tá aqui de brincadeira, né, cara? Não tá aqui de brincadeira o Gabriel Franco. Cara, aqui o Romário, tá? Será que melhorou ou piorou o nível do futebol brasileiro? Agora, essa é uma coisa que, mano, a gente tem Pô, o que Pet jogou no pensar. Real, tá? Pet jogou no Real. Tem que respeitar o Pet. Jogou. Não, tô falando sério. Eu não... Pra ser honesto, acho que de alguns anos pra cá tem melhorado. Mas, cara, anos 90, assim, era um futebol diferente aqui no Brasil. Essa é a É verdade. diferente. Eu acho que é o melhor termo, o melhor adjetivo. Boa, então fechamos. O Franco ganhou essa, não quero falar mais sobre isso. Vamos passar para o último bloco aqui desse episódio, as alternadas. Olá, sejam bem-vindos aqui ao podcast Boleiros de Humanas, dando início às alternadas, o nosso último bloco desse nosso episódio especial da final da Copa do Brasil. Estamos gravando aqui terça-feira, dia 19 de setembro. Provavelmente você está vendo isso na sexta, no sábado ou no domingo, dia 24 de setembro de 2023, no qual teremos a final às 16 horas, o segundo jogo entre São Paulo e Flamengo, sendo que o primeiro jogo do dia 17 de setembro de 2023 acabou em 1-0 para o São Paulo no Maracanã. Sem mais delongas, a pergunta de hoje nas alternadas é simples. Ao longo de alguns anos, temos percebido que os times brasileiros têm chegado em peso nas fases finais da Libertadores. Se eu não me engano, desde 2019, só temos times brasileiros na final. Inclusive, neste ano já teremos com certeza ao menos um time brasileiro na final, pois as semifinais são entre Fluminense e Inter, já garantindo o brasileiro na final. Também tem a possibilidade do Palmeiras, do outro lado da chave, passar se vencer o Boca Juniors da Argentina. A pergunta aqui é simples, pessoal. Muitas pessoas estão falando que a Libertadores virou a Copa do Brasil. Na opinião de vocês, isso é verdade? E talvez mais importante ainda, se vocês concordam com isso, seria mais difícil ganhar a Copa do Brasil do que ganhar a Libertadores? Pode começar a responder, Guilherme Ribeiro Platuri. Olha, o Miguel tá me chamando porque eu fiz um comentário polêmico em off. Eu vou repetir aqui, cara. Eu vou repetir meu comentário em off aqui ao vivo. Mas é jocoso, tá? Vou só deixar bem claro. Eu falei, a Copa do Brasil é mais difícil, a Argentina não faz nem cócegas. E olha, apesar desse comentário ser um pouco explosivo, ser um pouco... Parece o Craque Neto falando. Sim, mas o Craque Neto fala palavrão, né? Então, assim, o Craque Neto para toda a família. Enfim, depois de devagar um pouquinho, eu acho o seguinte, cara, eu acho que, assim, está claro que há algum tempo a Libertadores tem sido tomada pelo futebol brasileiro. Agora, o meu ponto eu acho que isso até demorou demais para acontecer, porque o Brasil é já há muito tempo o país da América do Sul que tem o maior investimento, que tem as maiores equipes, que tem o melhor potencial de contratar bons jogadores e de fazer boas equipes. Agora, o Brasil, até hoje, não ser o maior campeão da Libertadores é uma loucura, eu acho que demorou até esse processo chegar aqui. É triste para o futebol continental, era legal quando você tinha, quando eu, por exemplo, quando o Atlético ia jogar, sei lá, contra um time nem assim, grandes coisas, mas ia jogar contra o próprio Atlético Nacional na Colômbia, e tinha medo, e perdia, como de fato perdeu. Ou quando o São Paulo também foi jogar contra o Atlético Nacional na Colômbia e perdeu. Enfim, cara, isso acontece cada vez menos. E tem chegado ao ponto de que existe uma expectativa de que não pode perder. Que vai jogar contra esses times e não pode perder. E os clubes que ainda tiveram por um tempo maior, principalmente os grandes argentinos, né, como o River, como o Boca, o Racing,
que tinham ainda essa tradição de eu vou jogar no cilindro, vou jogar no Monumental, na Bombonera, tenho medo de perder, vai lá e ganha também um empate. O Galo ganhou no Monumental, o Inter empatou no Monumental recentemente. Assim, não carrega mais tanto do que carregava antigamente, porque as equipes eram mais parelhas e tinha a torcida argentina que era muito forte, mas assim, a diferença entre os clubes está tão enorme atualmente, entre um Flamengo e um Inter, entre um Palmeiras e um Boca, que não tem nem chance, a competitividade é baixa. Assim, claro, nunca vai ser fácil jogar na Bombonera, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que mesmo se perder na Bombonera, a chance de você reverter em casa é muito alta. Então, sim, a Libertadores anda muito fácil. Por isso que várias finais estão sendo só entre brasileiras, Flamengo e Atlético Paranaense, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo. Assim, acaba sendo, né, uma competição mais e mais brasileira, porque os brasileiros são mais preparados, têm maior investimento. E por isso eu diria que a Copa do Brasil tem atualmente uma certa dificuldade, ou parelho ou até maior do que a Copa Libertadores. Porque você enfrenta só clubes brasileiros com um alto grau de investimento. Por exemplo, o Atlético não chegou longe na Libertadores, mas estava na Copa do Brasil. Perdeu, mas estava lá. E é um clube forte e difícil de jogar com. O próprio Botafogo, o próprio Internacional. Todos esses clubes que estão na Libertadores estavam na Copa do Brasil e foram eliminados por clubes, enfim, melhor preparo, enfim, não vou entrar aqui no mérito, mas São Paulo e Flamengo. Então é isso, cara. Antes de eu devagar e ficar andando muito em círculos, é isso a minha resposta. Eu acho que a Copa do Brasil anda com um grau de dificuldade maior que a Libertadores por causa do forte defasamento do futebol sul-americano em geral. Cara, tem algumas questões que são complexas aí. Ainda tem um peso, né? Jogar na Bombonera, sei lá, porque vamos ver como o Palmeiras vai encarar isso. Palmeiras que, no geral, é um pouco freguês do Boca, hein? Se eles vencerem, vai meio que enterrar uns fantasmas aí do Palmeiras, na verdade. Qual é a questão? Acho que tem um pouco disso ainda. Tem questões de viagens longas que são dificultosas. Cara, viajar para Quito não é fácil. Lá tem altitude também, é longe pra caramba. Essa questão da altitude pega muito. Em alguns aspectos, a Copa do Brasil também tem isso. Viajar, não tem altitude, mas você viaja longe pra caramba, por exemplo, para jogar contra o Paysandu em Belém, é difícil, é complexo. Tem que jogar em alguma cidade do interior, no Nordeste, também tem uma dificuldade, a logística é bem difícil. Eu já viajei para Campina Grande pela Copa do Brasil, então é muito chato, cansativo. Eu imagino, mas também lembro quando o São Paulo teve que jogar em Juliaca, que além de ser longe, tem que pegar um voo e depois o ônibus. É a cidade que tem um estádio na maior altitude da América do Sul, ou perto disso, então vejo esse grau de dificuldade de logística nas duas. Agora, em poderio técnico, ainda acho que a Libertadores seja um pouco melhor. Um pouco, não necessariamente muito, viu? Porque concordo com isso que você falou, Gui. Tem vários times brasileiros que têm penado na Copa do Brasil, mas a Libertadores está avançando. O Inter, né, por exemplo, tá chegando aí, tem chance de ganhar. Essa é a verdade, tem chance. Mas o inverso também é verdade, né? A gente pega o Fluminense, caiu na Copa do Brasil e agora ia jogar em tese, ia ter o Fla-Flu nas quartas de final e o Flamengo perdeu para o Olímpia do Paraguai, no caso. Então, o inverso também tende a ser verdade. Mas efetivamente eu acho que o que a gente pode tirar daqui é o grande domínio dos clubes brasileiros no geral. Também temos aí um bom domínio na Libertadores, no caso, né, vários times brasileiros aí chegando nas fases finais. Temos 2 times brasileiros, o Fortaleza e o Corinthians, então o futebol brasileiro hoje tem dominado de fato aí o futebol sul-americano. Isso é o mais relevante aqui. Só antes de entrar, Franco, eu só queria comentar uma coisa que o Miguel falou, que sobre
Só comentando o que eu falei, na verdade, em cima do que o Miguel falou, que é sobre a expectativa, cara. Eu acho que a expectativa também é importante de analisar, assim. Porque você falou do Olímpia, Miguel, e é isso, cara. O Olímpia é um clube enorme, é o maior campeão do Paraguai, 3 vezes campeão da Libertadores, é um clube enorme, sob todos os parâmetros. Mas foi considerado uma zebra, assim, enorme o Flamengo ter perdido. Claro, eu não tô dizendo que tá errado a percepção, tá? Eu acho que tá certo, inclusive. Mas eu acho triste Não, que igual o Botafogo perdendo no começo, eu acho também uma zebra grande, por mais que, né, em termos aí de perspectiva, o Flamengo seja um time com mais receita, mas pô, o Botafogo agora tá liderando o brasileiro e perdeu nas primeiras fases, né? Agora até esqueci para qual time eles perderam. Então é uma zebra assim de proporções até semelhantes, eu diria, para ser honesto. O Flamengo chegou na final e perdeu pro Maringá também. Isso. Mas eu acho assim, eu acho horrível pro futebol sul-americano que você perder pro maior campeão de um país, tricampeão da América, seja considerado uma zebra, e seja mesmo uma zebra, porque o grau de investimento e de qualidade dos elencos é muito dísparo. E assim, e tem outros exemplos, né, cara, o próprio Internacional que chegou contra o Bolívar nas quartas, assim, claro, isso assim, fica até difícil de defender o Bolívar, mas você tá numa quartas de final de Copa Libertadores, não devia ser fácil. Não devia ser. O Inter tem a obrigação de ganhar, se perder vai ser assim, mais zebra ainda. E é isso, cara. Eu acho que. Por isso que eu acho que a percepção de como. Outro exemplo, desculpa, que eu vejo a cabeça, o Deportivo Pereira contra o Palmeiras. Assim, como é que o Deportivo Pereira é um clube assim. Desculpa, assim, os torcedores do Deportivo Pereira, mas um clube péssimo para muitos continentais. Está na quartas de finais com o Deportivo Pereira e Bolívar. Olha o nível dessa competição. Enfim, fui para um outro lado um pouco, mas o meu ponto principal é a percepção, cara. Eu acho que com a percepção de o que é aceitável perder e o que não é aceitável, o que competitivo não é, tem mudado tanto que a Libertadores, assim, até um clube tradicionalíssimo com o Olímpia é visto como uma pária. Enfim, esse é o meu ponto. Cara, eu acho que também tem uma coisa que auxilia muito nisso. Para mim, o futebol brasileiro sempre foi muito mais forte do que o futebol sul-americano dos demais continentes, ou dos demais países aqui do continente, assim, sabe? Tipo, durante toda a vida. Mas o regulamento permitia e dava mais chance antigamente, não só o regulamento, mas também as regras do futebol, para algumas coisas. Por exemplo, antigamente, você não podia ter 2 times do mesmo país na final. Então, o que a Conmebol fazia? Ela fazia disputas e ela mexia na organização do chaveamento para poder os times brasileiros se enfrentarem. Então, por diversas vezes, o São Paulo, na época que tinha um time poderosíssimo de 2005 a 2010, foi eliminado por clubes brasileiros no meio do caminho. Por quê? Porque a Conmebol, o São Paulo ia pegar o Chivas Guadalajara e tinha o Internacional do outro lado da chave. E aí a Conmebol põe o São Paulo jogar contra o Internacional. Então ela já elimina a chance de um dos 2 times brasileiros serem campeões. Sendo que, muito provavelmente, os 2 times brasileiros iriam chegar na final, iriam se enfrentar e possivelmente um dos 2 ia ser campeão, obviamente, né? Outro exemplo é quando o São Paulo joga contra o Fluminense, que é o time que eu estou usando a camisa aqui. Foi um dos jogos mais tristes da minha vida. Nem sei porque eu estou usando essa camisa aqui, né? O Fluminense é o time que mais me deu trauma na vida. Aquele gol no último lance do Washington Coração Valente foi o jogo que eu mais chorei na minha vida. Vou até tirar a camisa aqui e vou tacar fogo. Depois. Não, tô brincando. Gosto do Flu, tá, cara? Mas, obviamente, torço muito pro São Paulo. Então, o meu amor pelo São Paulo me faz desgostar um pouquinho, assim, do que foi aquele jogo lá, em que forçaram o confronto de São Paulo e Fluminense. Então, esse é o ponto. Porque era muito mais fácil de clubes de fora do Brasil chegarem à final antigamente, que simplesmente os brasileiros iam se matando pelo meio do caminho, enquanto a LDU ia passando de fase contra o Bolívar, contra o Achipato, contra o The Strongest. Tudo bem que esses clubes eram muito mais fortes na época, né? Mas é muito mais fácil você ganhar de um clube brasileiro quando é só um jogo. Quando você ganha do Flamengo e depois joga contra o Fluminense, é muito mais fácil você ser eliminado por um dos 2 do que quando você joga contra um time do Peru e depois contra um time do Brasil. Outro ponto, a Libertadores ela sempre foi conhecida pela catimba dos adversários, pelo clima hostil. E hoje em dia, com o regulamento de competição, isso não acontece mais, porque o jogador precisa chegar de uma maneira adequada ao estádio,
não tem mais cusparada, não tem mais o cara tacando pedra no ônibus, o que gera um clima hostil, não tem mais o gás de pimenta no vestiário, que já aconteceu diversas vezes com diversos clubes brasileiros diferentes, pancadaria, porradaria, segurança chilena empurrando o jogador brasileiro, segurança uruguaia dando cacete em jogador brasileiro, isso não existe mais. Assim como também o VAR entrou e preveniu várias outras ocasiões, como confusões em campo que originariam expulsões de jogadores de times estrangeiros e que não acontecem mais. Então fica um cenário muito mais favorável ao jogo limpo, ao fair play e a não catimba. Às vezes o VAR erra uma vez ou outra, mas muito menos do que era antigamente, quando não se tinha o VAR. Fora isso, a gente tem a Argentina com estratégia de exportar os seus talentos para fora, né? A Argentina hoje em dia faz o que o Brasil fez na época que não ganhava, desde que depois que o Galo foi campeão, a gente ficou um bom tempo sem ganhar a Libertadores. Por quê? Porque os jovens talentos do Brasil estão indo para fora muito rápido, para a Europa muito rápido. E a Argentina faz muito isso hoje em dia. Você vê que os jogadores, ou eles vão para a Europa, ou eles vão para a MLS. E agora o Brasil, as SAFs começaram a contratar os jogadores de grandes times argentinos assim, né? Como o Vasco contratou o Orellana, como o Thiago Almada foi jogado na MLS, o Matias Rojas veio para o Corinthians, entre outros jogadores que doutrinavam na Liga Argentina, que eram craques dos times e que não conseguiram se provar. Será que, se fosse hoje em dia e o Riquelme jogasse pelo Boca, será que ele não viria jogar no Flamengo, no Fluminense, no São Paulo? Quem sabe? Eu acho que muito provavelmente hoje, principalmente por conta da economia argentina, que é muito mais difícil você conseguir segurar um jogador lá do que era naquela época. Eu acho que só seria também a falta de competitividade dos demais times. A economia sul-americana, ela é muito desregulada, né? Você tem até o Brasil, que é o país economicamente mais bem sucedido, né, em questão de investimento e investimentos no esporte da América do Sul. Você tem um país que enfrenta uma crise que não tem investimentos no nível que deveria ter. Por exemplo, o México tem muito mais investimento que o Brasil em esportes e no futebol, o que é bizarro, porque o México no futebol é nada, né? Enfim, para não ficar devagando muito sobre o tema, eu acredito que esses são alguns assuntos extracampo que fazem com que o futebol seja muito mais desenvelado hoje em dia na América do Sul e que traga um nível de competitividade para a Copa do Brasil muito maior do que a Libertadores, porque lá disputam todos os times bons brasileiros. Disputam os 8 melhores times da Série A do Campeonato Brasileiro, mais o campeão de não sei o que lá, o campeão da Copa Verde, o campeão da Taça Guanabara, da Copa Guaraná, sei lá, as competições que disputam no Rio de Janeiro, essas coisas doidas aí, que às vezes são sim times mais fortes do que os times da América do Sul que jogam Libertadores. É muito mais difícil você enfrentar o Sport na Ilha do Retiro hoje em dia do que você enfrentar o Olímpia em Assunção. Concordo, plenamente. E eu não tenho nada mais a declarar. Achei engraçado a piada da Taça Guanabara. E o comentário do México achei interessante também. A gente podia falar isso do México um dia, porque eu acho uma loucura o México também, que é a transição futebolística que tem da população que é tão ruim no futebol mundial. Isso é verdade, hein? É uma possibilidade de episódio futuro e vamos deixar para o futuro. Então, acho que a gente já comentou aqui muita coisa hoje. Esse episódio está ficando longo. Espero que vocês tenham curtido aqui esse pré-jogo, esse nosso devaneio histórico aqui sobre a Copa do Brasil. E para finalizar, eu quero saber dos dois, Guilherme Ribeiro Paturi, quem ganha a Copa do Brasil, cara? São Paulo de Montpellier. E você, Gabriel Franco, quem será campeão, cara? Clube de Regatas Flamengo. Para equilibrar, né? Para equilibrar. Bate na madeira aqui. Eu acho que o São Paulo vai ser campeão. Vai ser sofrido, não vai ser fácil, viu? Mas o São Paulo vai ser campeão. E vai ser isso, pessoal. E a minha antizica dê certo. Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Deixem o seu comentário, curtam, deixem o dislike se não curtiram, se não gostaram também deixem um comentário negativo. Vamos começar a conversa aqui, compartilhem com seus amigos que vão ver o jogo, São Paulinos, flamenguistas, para curtir aqui esse pré-jogo com a gente. Muito obrigado pela audiência, conto com vocês e até a próxima. Obrigado.